Convoco o senhor secretário vereador Zé Luiz Nunes para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Robertinho da Padaria, vereador Zé Luiz, vereador Renato Santiago, vereador Walter Hayashi, vereadora Amélia Naomi, vereador Roberto do Eleven, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia e vereador Rafael Pascucci. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 42ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Quero cumprimentar a todos aí na galeria, sejam bem-vindos nessa Casa de Leis. Solicito ao nobre vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 17 de agosto de 2023. Processo número 9121/2023, projeto de lei número 278/2023. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a instituir o programa de entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo às pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissão de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 9166/2023. Projeto de lei número 279/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de aplicativos de entrega de mercadorias exigirem que as motocicletas dos entregadores não tenham escapamentos adulterados. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 9167/2023. Projeto de lei número 280/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Dispõe sobre os critérios de controle da emissão de ruídos por veículos automotores no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 9259/2023. Projeto de lei número 281/2023. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Altera a lei número 3.992, de 13 de junho de 1991, que dispõe sobre as normas gerais para o serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel, táxi, dos serviços de transportes coletivos de passageiros pelo sistema de fretamento e transportes escolares. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 9260/2023. Projeto de lei número 282/2023. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a reservar 5% das vagas dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelo Programa de Parceria com a Universidade Aberta do Brasil, UAB, para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 9323/2023. Projeto de lei complementar número 15/2023. Autoria dos vereadores Tomás Henrique, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Walter Hayashi. Veda demolições sem a prévia notificação e contraditório, nos casos em que se especifica, e revoga dispositivos da Lei Complementar número 651, de 18 de fevereiro de 2022,
Rito ordinário, comissões de Justiça e Obras. Processo número 93/2020. Processo número 93/2023. Projeto de lei. Processo número 9326/2023. Projeto de lei número 283/2023. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o poder público municipal a instituir no âmbito do município de São José dos Campos a Semana de Prevenção, Orientação e Luta contra as Hepatites Virais, a ser realizada anualmente dos dias 23 a 29, por compreender o dia 28 de julho, o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo 9377/2023. Projeto de lei número 284/2023. Autoria, vereador Rafael Pascucci. Dispõe sobre o plantio de árvores em imóveis e calçadas, nas proximidades ou sobre a rede de energia elétrica no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Processo número 9378/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 22/2023. Autoria, vereador Rogério da Acacem. Concede o título de cidadão joseense ao mestre Felipe Ferreira dos Santos. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 9388/2023. Projeto de lei número 285/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a regulamentação dos espaços pets friends, amigos dos animais, em estabelecimentos comerciais, shopping centers, hotéis, restaurantes, bares e similares, no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 9434/2023. Projeto de lei número 286/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a inclusão de obras de arte nas edificações de uso público ou coletivo. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Cultura e Economia. Processo número 9438/2023. Projeto de lei número 287/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de assentos especiais às pessoas com grau de obesidade avançada e mórbidos em cinemas, teatros, restaurantes, instituições de ensino e financeiras da cidade de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 9440/2023. Projeto de lei número 288/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre o atendimento prioritário e acessibilidade de pessoas com obesidade mórbida nos serviços públicos que importem atendimentos por meio de filas, senhas ou métodos similares no âmbito do município de São José dos Campos. Rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social.
Processo número 9479/2023, projeto de lei número 289/2023. Autoria, vereador Milton Vieira Filho. Dispõe sobre a criação de campanha permanente socioeducativa denominada Não Dê Esmolas, Dê Futuro, no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 9530/2023. Projeto de lei número 290/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Dispõe sobre a denominação da Travessa 3 no Jardim Primavera 2A, em São José dos Campos, de Jair Mendes dos Santos. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 9532/2023. Projeto de lei número 291/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Declara de utilidade pública a Associação Solidária ao Dependente de Substância Psicoativa e aos familiares. Rito ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 9533/2023. Projeto de lei número 292/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria de Saúde de São José dos Campos contatar o paciente com consulta e ou exame agendado. Rito ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 9619/2023. Projeto de lei número 293/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Autoriza o Poder Executivo a adotar o método ABA, dentre outros, para o tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista, TEA, na rede municipal de saúde da cidade de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 9624/2023. Projeto de lei número 294/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Dispõe sobre a autorização de implementação do Sistema de Inclusão Escolar ABA para crianças com autismo nas escolas da Rede Municipal de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Educação e Saúde. Processo número 9692/2023. Projeto de lei 295/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Denomina a Rua Servidão 2 do Jardim Primavera 2A de Jovelino dos Santos. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 9714/2023. Projeto de lei número 296/2023. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Estabelece a criação do Parada Segura para mulheres e idosos em horário noturno no itinerário dos ônibus de transporte coletivo no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Transportes. Processo número 9762/2023. Projeto de lei número 297/2023. Autoria, vereador Rogério da Arcacém. Institui como atividade extracurricular o programa de ensino do Jiu-Jitsu, a ser disseminado e praticado nas unidades da rede pública municipal de ensino no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário.
Comissões de Justiça, Educação e Esportes. Processo número 9765/2023. Projeto de Lei Complementar número 16/2023. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Altera a Lei Complementar número 56, de 24 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas fundações e autarquias. Rito ordinário, comissões de Justiça e Economia. Processo número 9909/2023. Projeto de Lei número 298/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Estabelece a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com síndrome de Down, T21, no município de São José dos Campos. O rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 9956/2023. Projeto de Lei número 299/2023. Autoria, vereador Rafael Pascucci. Dispõe sobre o plantio e manutenção de árvores mediante desconto no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 9979/2023. Projeto de Lei número 300/2023. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o programa de terapias naturais no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 9982/2023. Projeto de Lei número 301/2023. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Autoriza o uso da tecnologia blockchain e smart contracts para a administração pública, direta e indireta do município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça e Economia. Processo número 10005/2023. Projeto de Lei número 302/2023. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Público Municipal a implantar o pagamento da passagem do transporte público com cartão de débito e crédito e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 10006/2023. Projeto de Lei número 303/2023. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Público Municipal a implantar o programa Bike Compartilhada e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 10007/2023. Projeto de Lei número 304/2023. A autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Público Municipal a implantar o Tô de Férias PCD e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 10008/2023. Projeto de Lei número 305/2023. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Público Municipal a implantar o programa Esporte nas Férias e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Esportes.
Processo número 10.010/2023. Projeto de lei número 306/2023. Autoria, vereador Rogério da Cassem. Autoriza o credenciamento de prestadoras de serviços de ativos virtuais para viabilizar o recebimento de guias de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 10.081/2023, projeto de lei número 307/2023. Autoria, vereadora Dulce Rita. Fica assegurado a toda criança e adolescente na faixa etária compreendida entre 0 e 18 anos, vítima de abuso sexual, prioridade absoluta ao atendimento psicológico em toda a rede pública municipal de saúde da cidade de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Saúde. Processo número 10.104/2023, projeto de lei número 308/2023, autoria, vereadora Dulce Rita, dispõe sobre entregas de encomendas por trabalhadores de aplicativo em condomínios de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 10.268/2023, projeto de lei número 309/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Reconhece no âmbito do município de São José dos Campos o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação à identificação de pessoas com deficiências ocultas. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 10.271/2023, projeto de lei número 310/2023. Autoria, vereadores Júnior da Farmácia e Juvenil Silvério. Autoriza o Poder Executivo a inserir a Feira do Empreendedorismo Feminino no calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos, São Paulo. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 10.272/2023, projeto de lei número 311/2023. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina Rua 1, localizado no bairro Capuava 1, de Rua Antônio Cândido da Cunha. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 10.297/2023, projeto de lei número 312/2023. Autoria, vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a ouvidoria especial de proteção ao idoso no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 103.08/2023, projeto de lei número 313/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Dispõe sobre a política de compensação de impactos econômicos e financeiros decorrente das obras públicas de revitalização do centro, incidentes sobre empresários e comerciantes da região central da cidade. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 10.314/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 23/2023. Autoria, vereador Roberto do Eleven. Concede a medalha Mérito da Saúde ao provedor da Santa Casa de São José dos Campos, senhor Ivan Molina. Rito ordinário, Comissão de Justiça. São estes os novos processos, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, público presente, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo 1766/2021, processo 1571/2023, processo 4918/2023, processo 5309/2023 e processo 5876/2023. E também peço a inclusão para leitura do processo 10315/2023, vereador Marcelo Garcia, processo 10317/2023, vereador Rogério da Cacém, e processo 10341/2023, de autoria do Poder Executivo. Somente esse pedido, senhor presidente. Agradeço. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Tomás Henrique. Presidente, muito obrigado. Aproveitar a oportunidade de pedir para o senhor a gentileza de eu cumprimentar as pessoas aqui presentes hoje na galeria da casa que vieram acompanhar a leitura do processo, nosso projeto de lei, né, que eu fiz em coautoria também com a vereadora convidados a assinar a partir de agora para apoiá-lo e depois votar aqui em plenário. Esse projeto, presidente, que revoga um dos artigos da Lei 651 de 2022, é bom deixar claro que a Lei 651, ela trata do Código de Obras do município. É uma lei com mais de 80 páginas e que dentro dessas 80 páginas tem um artigo que permite à prefeitura a demolição administrativa. E o que tem ocorrido? A gente discorda da demolição administrativa nesse momento, porque ela, na alegação da prefeitura, serviria para manter o bairro congelado, para que com o congelamento se faça a regularização. No entanto, a atual administração não tem apresentado um cronograma, prazos, metas de regularização fundiária, então fazer o congelamento e a demolição administrativa ser uma perspectiva de regularização fundiária é muito cruel com essas famílias que têm os núcleos familiares se desenvolvendo, as pessoas que querem ter o direito à moradia, à propriedade privada e não conseguem no município de São José dos Campos. Então, portanto, como medida aí de defesa das casas, das moradias, da propriedade privada no município de São José dos Campos, é que a gente quer revogar este artigo que permite a demolição administrativa pelo município, acabando com isso em todo São José dos Campos. E peço, aproveito a oportunidade, a sensibilidade de todos os vereadores, até os vereadores da base de apoio do prefeito, para que esse artigo seja retirado. Vai estar nas comissões a partir de agora, de Justiça e de Obras. Tenho certeza que eu vou contar com a sensibilidade dos vereadores para que a gente possa mudar essa realidade. Obrigado. Questão de ordem, a vereadora Dulce Rita. Também aqui dar boas-vindas aqui para os moradores que estão aí com riscos, né? Nem sabe se estão, porque só fica sabendo na hora, quando a máquina já está na porta da sua casa, 7 horas da manhã, arregaçando com tudo. Não dão direito à defesa, não, como se fosse o único responsável fosse os moradores. O poder público deixou a coisa acontecer, não teve boa vontade que agilizasse esses projetos, os processos de regularização. Agora está toda uma população em loteamentos irregulares, que não estão em áreas públicas, não estão em área de risco, estão aí, sem dormir, vivendo um pesadelo com essa atual administração. Que se fosse um supermercado na beira do Paraíba, lá na zona nobre lá do Urbanova, estava todo mundo dormindo na paz, né? Mesmo que estivesse à beira do Paraíba, não tinha problema nenhum. Mas como é pobre, do outro lado da rua, do outro lado da cidade,
Esses daí é que estão com o pesadelo do dia a dia. Mas também convido quem mais queira se assinar esse projeto, que é do Tomás, subscrito por mim e por Walter Hayashi, mas que eu acho que isso daqui é um projeto que tem que ser suprapartidário, que é o interesse de todos, ajudar essa população que está vivendo esse pesadelo agora. Quero aproveitar para convidar a população de São José dos Campos, os nobres vereadores, para a audiência pública da LOA, que vai começar aqui na Casa de Leis, aqui na Câmara Municipal, do dia 7 desse mês, às 18 horas. É muito importante a participação da população nessa audiência pública. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para cumprimentar as lideranças do movimento social, está aqui o Cosme, está aqui a Elaine lá do Banhado, a Ângela, também está presente a Lúcia, o Giba Ribeiro, vereador, foi vereador aqui em São José dos Campos, Jamilton, parabéns pelo aniversário no dia de ontem, estive lá na sua casa, lá com a sua mãe, com a sua sogra de 92 anos. Cumprimentar o Gilson, está aqui a Lúcia, levanta aí, Lúcia, para a TV Câmara registrar, né? A Lúcia, nossa companheira, desde o Regulariza Já, está na luta para defender o povo, para manter as casas. Eu quero dizer a todos que eu votei contra esse projeto. Eu e a vereadora Juliana Fraga, quando voltou o Código de Obra, o Cosme fez uma reunião comigo essa semana, agendada, para discutir essa questão. Eu e o Dr. Carlos, e o Dr. Gabriel, alertamos, tanto o Carlos e o Gabriel me alertaram sobre essa questão, eu e a vereadora Juliana Fraga, da possibilidade da prefeitura fazer o que fez, né? E eles alertaram bastante, nós votamos contra o Código de Obras em função desta pegadinha que estava no projeto. Então, nós votamos contra. Quero aqui, então, esclarecer todos os moradores. A Lúcia, também na audiência que teve aqui, vereadora, já estou concluindo, me questionou, Amélia, e essa lei? Eu falei, eu votei contra. Eu e a Juliana votamos contra, porque sabemos que tem uma pegada do prefeito. E a primeira arbitrariedade foi lá na Zona Norte, né, aquela casa daquele morador que estava construindo a casa e que teve sua casa derrubada sem notificação, sem nada. Então, quero aqui colocar minha solidariedade a esses grandes lutadores em defesa da moradia, que é um direito de todos. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Também quero aqui cumprimentar todos que estão aqui, todos os moradores e moradoras dos bairros irregulares. Né, eu tive essa semana no sítio Bom Retiro, porque além da luta em favor à moradia, para que não derrubem suas casas, temos lá pessoas que andam 20 minutos, fiz um vídeo terça-feira, 20 minutos para pegar um ônibus, com criança, um idoso, que tem que andar 20 minutos para ir até o ponto de ônibus, falta de água, fossa vazando, então isso aí é desumano. Então que a luta continue, a gente está junto sim, como a vereadora Amélia falou, nós votamos contra, porque tinha essa pegadinha, e nós vamos continuar lutando diariamente a favor dos moradores e que regularize esses bairros, porque a gente precisa de tempo, de data, de uma posição do governo, porque não tem resposta nenhuma, né? A gente manda documento, pergunta e nós não temos, e os moradores também não têm essa resposta. Então, quero aqui cumprimentar todos e dizer que nós estamos juntos com os moradores dos bairros. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo de número 5463/2023. Projeto de lei número 193/2023. Autoria vereador Fernando Petiti. E os demais vereadores. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação
A tramitação da emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 5149/2023, projeto de lei número 184/2023, autoria do vereador Fernando Petit. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação da emenda está aprovada. Em votação, a tramitação da emenda número 1, autoria do vereador Fernando Petit, ao projeto número 5463/2023, projeto de lei número 193/2023, autoria do vereador Fernando Petit e demais coautores. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor Sem presidente. nenhum voto contrário, a tramitação da emenda está aprovada. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, autoria do vereador Renato Santiago, ao processo de número 6776/2023, projeto de lei número 229/2023, autoria dos vereadores Renato Santiago e Fabão Zagueiro. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação da emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda de número 2, autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo de número 7550/2023, projeto de lei número 246/2003, autoria do vereador Lindo Bispo. Certinho, é isso mesmo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. São 6 votos favoráveis, senhor presidente. Com 6 votos favoráveis, a tramitação da emenda está rejeitada. Em votação, a tramitação da emenda de número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo de número 7568/2023, projeto de lei número 247/2023, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação da emenda está aprovada. Em votação, a tramitação da emenda de número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo 7569/2023, projeto de lei número 248/2023, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto ao contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto ao contrário, a tramitação da emenda está aprovada. Em votação, a tramitação da emenda de número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo de número 8143/2023, projeto de lei número 258/2023, de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação da emenda está aprovada. Solicito ao secretário Zé Luiz que faça a leitura das emendas e substitutivos que tiveram suas tramitações aprovadas.
e bem como os projetos que foram incluídos para leitura. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 3435/2023, projeto de lei número 115/2023. Autoria, vereador Fernando Petit. Institui a virada da melhor idade no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 5149/2023. Projeto de lei número 184/2023. Autoria, vereador Fernando Petit. A presente emenda visa adequar a propositura às normas da técnica legislativa, rito ordinário, comissões de Justiça e Educação. Emenda número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 5463/2023. Projeto de lei número 193/2023. Autoria, vereador Fernando Petit e demais coautores. A presente emenda visa adequar a propositura às normas da técnica legislativa, rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 6776/2023, projeto de lei número 229/2023. Autorias, vereador Renato Santiago e Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos a criar o Tribunal de Justiça Desportivo, TJD, do município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões de Justiça e Esportes. Emenda número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo número 7568/2023. Projeto de lei número 247/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 247/2023. Rito ordinário. Comissão de Justiça. Emenda número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo número 7569/2023. Projeto de lei número 248/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 248/2023. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Emenda número 1, de autoria do vereador Júnior da Farmácia, ao processo número 8143/2023. Projeto de lei número 258/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 258/2023. O rito é ordinário, Comissão de Justiça. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 10 de agosto de 2023. Rito ordinário, 17 de agosto de 2023. Processo número 10.315/2023. Projeto de lei número 315/2023. Autoria, vereador Marcelo Garcia. Fica denominada de Pastor Onésimo Rodrigues de Barros a futura via de ligação da rua Mar del Plata com a rua Cecília Simão, no bairro Jardim do Céu. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 10.317/2023. Projeto de lei número 316/2023. Autoria, vereador Rogério da Cacém. Institui o programa de descarte sustentável de resíduos de motor casa no município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 10341/2023. Projeto de lei número 317/2023. Autoria, Poder Executivo.
dispõe sobre a permissão de uso de uma área de terreno de domínio público municipal para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e dá outras providências. Rito urgente, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. São estes os processos, senhor presidente. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, da autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo de número 3435/2023, projeto de lei número 115/2023, autoria do vereador Fernando Petiti. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto ao contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do substitutivo número 1, que foi aprovado, secretário. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo número 3435/2023, projeto de lei número 115/2023. Autoria, vereador Fernando Petiti. Institui a virada da melhor idade no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos e dá outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Em discussão, o processo de número 8139/2023, projeto de lei número 256/2023, autoria do Poder Executivo. Em votação, o processo. Informe que os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda de número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Seis votos contrários, senhor presidente. 7 votos contrários, senhor presidente. Com 7 votos ao contrário, o projeto está aprovado. Justificativa de votação, a vereadora Mera Naomi. Vossa Excelência tem o tempo de 1 minuto, vereadora. Senhor presidente, esta proposta, ela altera toda a composição da junta atual. Ela propõe para agentes políticos, nos projetos anteriores, tinha garantia dos funcionários de carreira da prefeitura, ele está abrindo mão dessa questão e fica muito, deixa muito a desejar, na medida em que nós vamos, na junta de recurso, é um momento importante que o cidadão tem para questionar as dívidas e as multas, e também a junta tem o poder de votar e anistiar financiamentos atrasados e tudo mais. Então, me dá renúncia fiscal. Então, nós vamos votar contra porque achamos que, da forma que está elaborada, perde a transparência de todo o acompanhamento e é um espaço importante da sociedade e que agora está ficando com viés muito político. Justificativa de votação, vereador Dr. Zé Cláudio. Vossa Excelência tem o tempo de 1 minuto, vereador. Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto aprovado, ele nos traz aqui a percepção que São José dos Campos realmente está virando um reinado. Nós temos um parecer jurídico da casa que coloca ressalvas importantes sobre a composição, né, que é o servidor de carreira e agora pode estar também comissionado, não apresenta impacto orçamentário e vocês mesmos questionaram o projeto nosso dos 14% dos servidores que não tinha impacto financeiro e por isso vocês arquivaram o nosso projeto e agora vocês votam um projeto sem um impacto orçamentário. Então, eu acho que é muita incoerência votar duas coisas com medidas diferentes, né? É estranho isso daí. Esse projeto também, ele é temerário, porque ele pode perdoar dívidas
e, assim, mais uma vez, dá amplos poderes para o chefe do Executivo fazer o que quiser na questão tributária, das construtoras desse município, podendo perdoar dívidas e sem questionar e sem questionar as renúncias fiscais. Então é um projeto temerário e, mais uma vez, muito triste não ter o estudo de impacto orçamentário que tão foi cobrado nosso e aqui não apresenta. Então é muito triste as pessoas usar 2 pesos, 2 medidas. Obrigado. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita, Vossa Excelência tem 1 minuto, vereadora. Senhor presidente, também vamos votar contra aqui, eu e o Zé Cláudio, né, do PSDB, e mais o Petite, o Tomás, a Amélia, o Walter, e a Juliana, porque realmente é mais um absurdo que está vindo aqui para essa casa, que eu acho que quem votou a favor não leu direito do que se tratava a matéria, que põe na composição do conselho até fornecedor da prefeitura. O que fornecedor tem que estar julgando recursos. Então, ele mesmo pode infringir e ele mesmo vai se julgar. Então, é mais um assinte que nós estamos vendo aqui dentro dessa prefeitura, abrindo espaço para agente público que pode ser o servidor. Aparentemente é para o servidor de carreira, mas está abrindo também para os comissionados. Então, nós temos que votar contra mesmo, que é mais um retrocesso contra uma administração transparente, contra uma administração legal, contra uma administração que diz ser de tecnológica. Estou vendo que é só fachada e discurso. É outro retrocesso dentro de São José dos Campos. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique, Vossa Excelência tem um tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, no passado, você percebia que quando era uma administração do PT, havia apenas o PSDB na oposição. Quando era uma administração do PSDB, havia apenas o PT na oposição, e quando o PT ia no governo, fazia as mesmas besteiras que o PSDB fazia. Agora, esse governo tem se notabilizado por errar tanto que conseguiu colocar na oposição também vereadores de direita, como eu, como o vereador Walter Hayashi, vereadores de centro, como a Dulce, o doutor José Cláudio, o Petite, que votou conosco, e o PT fazendo a oposição de sempre. Ou seja, mais uma vez um projeto quadrado, ruim para a cidade, com uma série de erros e apontamentos jurídicos e legais, e por isso nós votamos contrário a esse projeto. Em discussão, o processo de número 2352/2023, projeto de lei número 72/2023, autoria do vereador Rogério da Cacém. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis. Redação final ao processo de número 2352/2023, projeto de lei número 72/2023, autoria do vereador Rogério da Cacém. Em votação, o processo. Vereadores. Em votação. Em votação, em redação final. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 1765/2021, projeto de lei número 83/2021, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Em votação, o processo. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a emenda está aprovada. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Esse aqui. Encaminhamento de votação. Em discussão, o processo de número 2344/2023, projeto de lei número 70/2023, autoria do vereador Marcão da Academia. Encaminhamento de votação, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele consiste em autorizar o Poder Executivo a contratar serviço especializado em tratamento para dependência química em regime de internação para adolescentes de sexo masculino e feminino, usuários da rede pública de saúde do município de São José dos Campos. Esse projeto ele vem num suporte, no apoio, principalmente ao tratamento, né, no apoio aos jovens que estão aí na dependência química. A gente sabe o crescimento que tem tido isso através do álcool, das drogas, em vários formatos aí. E também ele vem de encontro para fortalecer o projeto do Estado, né? Estivemos aí semana passada com o nosso vice-governador Felício Ramute, junto ao secretário de Desenvolvimento Social, né, Gilberto Nascimento Filho, no anúncio do projeto Prevenir, né, do governo do Estado, que é uma casa que dá o suporte a todas as pessoas em tratamento de dependência química, principalmente aquela que já passou por um tratamento em alguma casa, numa clínica terapêutica, e ele sai para entrar em convívio, tanto com a família como com a sociedade, né? Então ele está preparando tanto a família como o jovem para a volta desse convívio, que ele não pode, depois de estar numa clínica terapêutica, que ele está em tratamento, que ele tem a sua melhora, voltar à sociedade sem ter um apoio da família, né? Então a gente entende o projeto muito importante, assim como o convênio do Estado com clínicas terapêuticas, mas a prefeitura tem que fazer a sua parte também, né? Então esse projeto consiste na prefeitura também ampliar a quantidade de vagas para a população de São José que necessita desse tipo de serviço. Então é investimento, é apoio, tanto num projeto de fortalecimento de reabilitação, de tratamento e reabilitação do dependente químico, como também da família. Então peço aos nobres pares que nos ajude aí a promover e a fortalecer mais esse projeto que vai ajudar aqueles que mais necessitam no tratamento de dependência química na nossa cidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereadora Dulce Rita. Vossa Excelência tem o tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, embora esse projeto aqui tenha um problema legal, porque não é de competência do vereador estar fazendo esse tipo de matéria, embora esse projeto fala que poderá ter em seu quadro, quer dizer, que é facultativo do executivo contratar ou não, eu vou votar a favor, porque o que eu estou vendo aí pela cidade, que eu estou vendo principalmente com os adolescentes, não é só os moradores de rua que estão vindo de fora, não, mas é os moradores de rua que são aqui da terra, e principalmente com os adolescentes. Essa semana fiquei estarrecida de uma criança que estava esperando, que estava sendo tratada lá em Cormópolis, sei lá, não sei quantos quilômetros daqui. Foi transferida para cá para continuar o tratamento, não conseguiu vaga, que apesar de ter uma medida judicial para fazer uma casa de tratamento para adolescente, nós não temos isso. Cidade da tecnologia, da cidade 5G, não tem uma casa para tratamento de dependentes químicos. Estão fazendo agora, por ordem judicial, viu, Vanélia? Mas, apesar disso, eu espero que agora também ponha médico psiquiatra na frente aí, porque na Francisca Júlia, saúde mental, estão pondo tudo generalista, não tem mais médico psiquiatra. Não sei se alguém está interessado em saber disso, nós estamos aí num desmonte da saúde mental em São José dos Campos, que já foi referência, e agora é uma indecência. De referência passou para indecência.
Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Caminhamento. Questão de ordem, né, vereador? Você já caminhou. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro agradecer aos nobres pares, agradecer à vereadora que me antecedeu. Eu acho que é importante a gente entender que, como Câmara Municipal, fazer o mínimo. Eu acho que nós temos que colocar um projeto desse que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente reclama, aponta dedo e tal, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E esse é um projeto que a gente constrói junto ao secretário, junto ao prefeito, né? Que estão aí tentando fazer, trabalhando, e a gente levando também ideias para que possam se promover políticas públicas do tratamento da dependência química em São José dos Campos. É um assunto muito importante, afeta nossos jovens, nossas crianças, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Agora cabe a nós, vereadores, de fiscalizarmos, acompanharmos, né? É claro, se não estiver caminhando, vamos voltar a apontar dedo, tudo, mas tem que estar trabalhando. A nossa parte que nós temos que fazer. E agradeço a todos pela votação unânime nesse projeto. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Vossa Excelência tem um tempo de 1 minuto. Presidente, eu também votei favorável, né, para prestigiar o nosso caro colega, líder de governo, até porque ele vai nos ajudar também com alguns projetos que nós temos aí em pauta nas comissões. Agora, a gente precisa lembrar, né, que essa política já vai ser estabelecida pela administração municipal, já há um contrato aí assinado por ordem judicial, já foi estabelecido esse contrato pela Secretaria de Saúde com a clínica aqui em São José dos Campos, abrindo cerca de 25 leitos para jovens do sexo masculino e feminino. Contrato, aliás, que a gente precisa ter muito cuidado, investigar, cobrar e fiscalizar, um contrato que foi feito sem licitação, chega a quase um valor de R$1 milhão. Nós vamos acompanhar com muito cuidado isso, porque também o tratamento ao dependente químico não pode virar um negócio aqui no município de São José dos Campos. As clínicas terapêuticas, quem presta esse serviço não pode ver simplesmente o cifrão, o dinheiro que vem tanto da prefeitura quanto do governo do estado ou governo federal, e não prestar um serviço adequado realmente de tratamento para que essas pessoas não voltem para as ruas e não criem o caos que nós estamos vendo nos últimos meses em nossa cidade. Em discussão, justificativa de votação, a vereadora Amélia Noemi, com tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, também votamos favoráveis, eu, a vereadora Juliana Fraga, entendemos que é necessário e fundamental que a Câmara Municipal acompanhe para e passo a situação, tanto dos que vão ser internados e daqueles que estão faltando atendimento, como relatou a vereadora Dulce Rita. Entendemos que essa Câmara tem que estar atenta, porque nós estamos trabalhando, né, Dulce? A gente está aqui denunciando, antes do recesso, nós estávamos aqui discutindo vários casos. Infelizmente, a saúde mental de São José, da política da saúde mental de São José dos Campos, está deixando muito a desejar. E tem essa questão do atendimento, porque a Câmara tem que acompanhar esse pessoal que veio de São Paulo, que sai do tratamento, vereador Walter Hayashi, vai para onde? Fica na cidade? Quanto tempo eles estão aguentando o tratamento, né? Eles estão lá conseguindo ficar 2 meses, 3 meses? E qual é a proposta do município para, depois que saíram do tratamento, 6 meses, de recuperação, para não ficar ali na rua de volta? Então, acho que a gente precisa acompanhar, porque a sociedade está cobrando. Em discussão, o processo de número 6178/2023, projeto de lei número 219/2023, autoria do vereador Walter Hayashi. Encaminhamento de votação, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente aqui na nossa galeria. Esse projeto que nós vamos votar daqui a pouco, senhor presidente, ele tem uma importância muito grande na causa animal. Estamos aqui recebendo em nosso plenário a Marilu Godoy. Por favor, Marilu Godoy. Marilu Godoy.
Marilu Godoy e a sua equipe que está aqui. Vocês podem ficar em pé, por favor? Essas pessoas que são as verdadeiras heroínas na questão da causa animal, recebe aqui hoje, né, depois da votação, vou pedir aos vereadores que aprovemos por unanimidade, né, a utilidade pública do Instituto Marilu Godoy, que é quem realmente quem são as pessoas abnegadas nessa causa animal. Estou vendo aqui um histórico que vocês me mandaram, quase 150 milhões de animais, né, convivem nos lares. Muitos deles são judiados, né, são maltratados. E esse é um censo do Instituto Pet Brasil, que fez esse levantamento. E em torno de 185 mil animais, milhões, né? Abandonados por esse Brasil afora. Então é um número muito representativo e muita gente usa para outras coisas, né? Como para conseguir votos, né? Para conseguir outras coisas e menos para cuidar do animal. Então vocês, da causa animal, Instituto Marilu Godoy, que foi fundado em 2016, embora bem antes vocês já trabalhassem nesse assunto, cuidando verdadeiramente dos nossos animais, recebem os nossos parabéns. Então peço aos senhores vereadores que por unanimidade possamos aprovar esse projeto que dá ao Instituto Marilu Godoy o título de Utilidade Pública do município de São José dos Campos. Muito obrigado a vocês, viu? Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Se nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Queria registrar a presença, agradecer a presença aqui do Alex Cesário Amaral, tenente-coronel, comandante da 1ª DPM. Seja bem-vindo, meu comandante. Alan Kalkzuk, o major subcomandante do 1º DPM. Alan, seja bem-vindo a essa casa de lei. Ricardo Prolongati, major coordenador operacional da 1ª DPM, seja bem-vindo. E Wesley Ribeiro, capitão comandante da 2ª Companhia do BPM. Seja bem-vindo nessa casa de lei. Justificativa de votação, vereador Walter Hayashi. Justificativas? Desculpa. Desculpa, vereador. Eu estava olhando para o Walter lá. Ele está primeiro. Justificativa de votação, vereador Renato Santiago. Renato, você me desconcertou agora. Desculpa, vereador. Fique tranquilo. Mas se quiser dar preferência para o Walter, sem problema nenhum. Não, me perdoa, vereador, que eu estava vendo aqui, estava olhando para a beleza do Walter e o Walter me enfeitiçou. Mas, presidente, dá os parabéns ao projeto do vereador Walter, principalmente a Marilu, a todas as meninas da causa, né? Todas as protetoras, uma causa extremamente importante. Marilu, que eu já conheço há algum tempo das campanhas, né, Marilu? Marilu, há muito tempo já faz jus de estar aqui conosco, como vereadora, defendendo também essa causa animal. Então, parabéns, Walter, votei positivamente ao projeto, parabéns pelo Instituto e continue sempre contando conosco nesta causa que é tão necessária na nossa cidade. Parabéns, Marilu, e a todas as protetoras. Justificativa de votação, vereador Walter Hayashi. Me perdoa, vereador. Senhor presidente, é apenas para agradecer aos vereadores que entenderam o alcance que tem a utilidade pública para o Instituto Marilu Godoy. Então, eu quero pedir aos vereadores que possamos aplaudi-las pelo trabalho que fazem para a nossa cidade. Muito obrigado. Também gostaria de parabenizar o vereador Walter Hayashi, a Marilu, pelo belo trabalho, mano. Parabéns, Marilu Godoy. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naon. Senhor presidente, eu, vereador Walter Hayashi, vereador Petite, Dulce Rita, José Cláudio, fizemos uma reunião na Vila Diana.
e há 2 meses atrás, e a pauta foi segurança, né? Então, quero aproveitar, e tanto eu como o Walter tentamos diversas vezes uma reunião lá com a comunidade. Lá eles têm uma organização de síndicos dos prédios. Então, a reunião vai os representantes. E eles querem discutir o problema da segurança. Estou falando aqui publicamente porque vou para a reunião e faço aqui a reivindicação de que a gente consiga fazer uma reunião lá nesta região, porque, infelizmente, as pessoas estão sendo roubadas todas as semanas, com casos que naquela época nós tínhamos um barbeiro que foi assaltado 2 vezes, e essa semana passada nós vimos pela Vanguarda novamente a denúncia de vários furtos que estão acontecendo na região. Então precisa, e nós estamos aqui empenhados, né, em ajudar a resolver essa questão. Falei para o vereador Roberto Delevin que a gente iria estar presente, fazendo a pauta dos síndicos, né? Nós queremos que a polícia esteja ali em uma reunião com a comunidade na Vila Diana. Vereadora, até agradeço a presença do Tenente Coronel Amaral. Agradeço, obrigado por ter falado com o coronel, ele ter vindo aqui, e todos os vereadores concordou em conversar com ele. Nós somos representantes da população, então depois vamos recebê-los na outra sala. Nós somos representantes, vereadores. Então, o que o coronel falar, que o comandante falar, a senhora pode estar aportando isso para os pessoal lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Primeiro, parabenizar a Marilu Godoy, que vem há muito tempo que está na causa animal. Não é de hoje, não é oportunista, não está indo na caravana de ninguém. Ela mesmo fez sua caravana com seu coração. Já fui na casa dela e vi que é de fato mesmo. Que ela tem os cachorros lá dentro da casa dela, cuida dos cachorros lá dentro, trabalha pelos cachorros, pelos animais em geral, não só os cachorros. E acho assim que ela merece, que tudo que ela precisar da gente aqui dentro, na medida que nós pudermos, nós vamos. Porque falar da causa animal tá muito fácil, né? E também queria falar aí pro comandante que eu acho que no meu gabinete não se trabalhou tanto em reclamação de problema de segurança. Vocês não são responsáveis pela população que nós temos em São José hoje. Vocês não são responsáveis pelos delitos que estão ocorrendo. Só fazendo uma observação, que tá tendo um surto aí de roubo, de assalto, disso, aquilo que nunca se viu antes. Estou no meu 6º mandato, nunca vi uma coisa assim. Mas é fruto das atitudes mal pensadas que fizeram na nossa terra. Justificativa de votação, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde vereadores, público que nos acompanha aqui na sessão, também através da TV Câmara e pelas redes sociais. Primeiro, parabenizar o vereador Walter Hayashi pela iniciativa, parabenizar a Marilu e todos aí os voluntários que trabalham nessa causa animal. Viu, Marilu, como é bacana a gente perceber uma pessoa que realmente tem uma causa, tem uma bandeira, que trabalha ali diariamente fortalecendo esse trabalho. Então, parabéns a você e todos os voluntários, e que o Instituto cada vez mais possa trazer frutos aí nesse segmento da causa animal. Parabéns, vereador Walter Hayashi. E cumprimentar na pessoa do Tenente Coronel Amaral, a Polícia Militar, né? Deixar exposto aqui que nós diariamente precisamos da Polícia Militar. Então, essa Casa de Leis é amiga sim da Polícia Militar. A Polícia Militar é sempre bem-vinda aqui no Legislativo, porque na hora que, como a gente diz, senhor presidente, a hora que o bicho pega lá na ponta, são eles que vão lá. São os homens lá da PM. Então, só para ressaltar o trabalho brilhante que a corporação da PM tem feito em São José dos Campos, e principalmente da parceria com o Legislativo. Eu, particularmente, aciono
praticamente toda semana o comando da Polícia Militar. Mais uma vez, muito obrigado e sejam bem-vindos a essa Casa de Lei. Justificativa de votação. A vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também aqui para falar da Marilu, e aqui tem várias simpatizantes da causa animal, aqui em cima no plenário, né? A Marilu já cumprimentou elas, e dizer para vocês que é muito importante este guia animal, né? Todos os vereadores receberam, o pessoal lá do plenário também, e dentro deste guia animal, tem aqui como, com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Marilu Godoy, seja um associado mensal, contribuinte, fale com a gente. Está aqui o registro, importante, né? Porque nós votamos a favor, mas nós sabemos que é importante ter o apoio da sociedade, é caro, não é barato, né, Marilu? Então, parabéns, a cartilha brilhante está aqui, e cumprimentar todas que estão aqui presentes aqui em cima. Justificativa de votação, vereador Fernando Petiti. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a todas as pessoas que estão na Câmara Municipal. Parabenizar o vereador Walter Hayashi pela iniciativa, né? Já conheço o trabalho da Marilu há muito tempo. Parabéns, Marilu, a todas as pessoas que fazem parte desse belíssimo trabalho. Não é fácil, né? Mas também eu sempre falo, né? Para vir utilidade pública, receber utilidade pública, a documentação tem que estar toda em dia, né? É um trabalho que vocês fizeram, parabéns. E que possa, essa concessão da utilidade pública possa fortalecer o trabalho de vocês no dia a dia, que não é fácil. E também aqui, né, agradecer a presença, né, do Alex Cesário Amarel, tenente-coronel, comandante do 1º Batalhão, Alan Calzuc, um amigo da família, obrigado, bom te ver aqui, Ricardo Prolongati, major coordenador operacional do 1º Batalhão, e o Wesley Ribeiro, capitão comandante da 2ª Companhia. A vereadora Amélia Naomi veio aqui, fala de uma reunião que nós tivemos, né, participamos eu, vereadora Amélia Naomi, vereadora Dulce Rita, vereador Walter Hayashi, com os síndicos, né, da Vila Diana. Posteriormente, nós tivemos uma reunião com o Conseg na Vila Diana também, que eu falei na tribuna terça-feira. Essa reunião teve presente moradores da Vila Diana, comerciantes da Vila Diana e também essa associação dos síndicos, relatando alguns casos que aconteciam na Vila Diana. E, para nossa felicidade, a Polícia Militar começou a fazer atividade delegada na região, para coibir, né, os roubos, né, os cidadãos que não podem passear ali, que sempre tem alguém mexendo, tentando fazer um assalto, e a gente está sentindo uma diferença. Mas o dia a dia tem que continuar. Então a gente agradece a presença dos policiais aqui para que a gente possa também relatar tudo que a gente ouve, e se a gente faz esse trabalho conjunto, cidadão, né, comunidade, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a gente sabe que tem resultado. Obrigado, presidente. Em discussão, o processo de número 6745/2023, projeto de lei número 228/2023, autoria do vereador Marcão da Academia. Encaminhamento de votação, vereador Marcão da Academia. Bom, senhor presidente, e aos nobres pares vereadores da casa, esse processo, né, o projeto de lei, ele consiste no Poder Executivo a instituir um programa municipal de odontologia móvel para atender as comunidades rurais ou mais afastadas, né? Então, todos nós sabemos que a prefeitura ela já concede um tipo de trabalho nessa área de odontologia nas UBSs, né? As UBSs já prestam esse tipo de serviço, as escolas já prestam esse tipo de serviço, mas, né, e além, já tem outros eventos da Secretaria de Saúde, e aí eu já cumprimento aqui a secretária Margarete, com toda a sua equipe, que faz um trabalho muito bacana, mas temos que levar isso às pontas da cidade, nós temos que levar às regiões rurais. Estive recentemente numa região aí que o pessoal falou, poxa, eu não estou conseguindo nem fazer a creche, teve dificuldade, uma mãe de fazer inscrição na creche, porque a creche, quando ela é período integral, você tem que fazer lá na Secretaria de Educação. Então já conversamos também com o secretário Jones para resolver essas deficiências, mas já vimos a dificuldade que essas pessoas têm de ir até algum local. Então, conversando com a secretária,
vendo que a gente pode ampliar esse programa, entendendo que pode ter esse investimento, a gente coloca esse projeto já em votação para que a gente possa fortalecer, ampliar e trazer a saúde bucal que precisa para todas as pessoas, em todos os locais de São José dos Campos. Então, peço aos nobres vereadores, pares, a aprovação desse projeto. Meu muito obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 7046/2023, projeto de lei número 233/2023, autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação, o processo. Informo que os senhores vereadores que possuem uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a emenda está aprovada. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 7841/2023, projeto de decreto legislativo de número 19/2023, autoria do vereador Renato Santiago. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 8150/2023, projeto de decreto legislativo número 21/2023, autoria do vereador Renato Santiago. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.